Fala galera, estamos começando mais um podcast Nascidos para Adorar, 20º programa, quem diria, 20º programa, estamos aqui, graças a Deus, seguindo, firmes e fortes, 2025 é um ano que promete muito, e com as novidades, né, já vou começar aqui falando para vocês dessa novidade. Antes disso, né, estou aqui sozinho mais uma vez, Felipe me abandonou, mas é por uma boa causa. Felipe tá ali agora com a Igreja Melius, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você seguir lá a igreja. Já está em processo de reforma. Quem sabe aqui, né? Quem vem acompanhando a gente, ele foi consagrado a pastor, está abrindo o ministério dele. Então, por uma boa causa, está perdoado essas duas faltas seguidas aqui no programa. Vou descontar do salário? Vou, mas como se a gente tiver. E é isso. Então, estamos aqui sozinho entre aspas, né? Tem um convidado que eu vou falar já para vocês. Dei um spoiler no programa passado desse convidado. Mas eu queria apresentar para vocês mais uma vez a loja do NPA. Tá aqui na tela. A gente está lançando algumas coleções. Ainda não saiu oficialmente, mas se você entrar lá, você já pode comprar, já pode adquirir. Tem várias estampas bem legais. Essa camisa que eu estou usando é aqui a do Nascidos para Adorar. Tem toda a coleção do NPA, do Nascidos para Adorar. E aí vão ter coleções de versículos bíblicos. Vão ter algumas coleções bem legais, assim, temáticas e tudo mais. Então, a gente conta muito com vocês, é uma coisa que Deus colocou no nosso coração. E é uma forma de evangelizar também, né? Você levar a mensagem do Senhor ali escrita. Às vezes você não pode falar, mas uma mensagem, com certeza, pode tocar a vida de alguém. E aí tem o tema ali, não basta ser cristão, tem que se parecer com Cristo. Então, é uma estampa que vai sair bem legal também. Enfim, é a loja do NPA, entra aí, ajuda a gente, compra, com certeza vai ser bênção. Camisa todo mundo tem que comprar, né? Então, compra com a gente que vai ser uma bênção, vai nos ajudar muito. E, sem mais delongas, quero apresentar para vocês esse grande amigo que já conhecemos há algum tempo atrás, né? Pastor, agora pastor também, pastor Jaime. Verdade. Da Igreja Batista da Família aqui. Pastor Manuel já esteve aqui com o Cátia também. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Bruno. Obrigado. É um prazer estar aqui. Para mim foi uma honra, como você falei com você, né? É uma honra vir aqui participar desse podcast, contar um pouco da minha história de conversão, que eu acho que acredito que vai edificar muitas vidas, tanto cristãos como aqueles também que não ainda professam a mesma fé que a nossa. Amém. A gente estava aqui conversando, né? Já se conhece há algum tempo. Se a gente fosse, a gente tinha que fazer pelo menos uns 5 podcasts aqui, cada um com um tema específico, é muita história. Temos muitas coisas em comuns, né? Sim. Trabalhamos na Avianca, estávamos aqui conversando sobre o processo da faculdade, conseguir a faculdade de graça pelo Enem sem nem saber que tinha direito, muitas coisas em comuns. Mas eu acho que a principal coisa em comum que nós temos é o chamado do Senhor nas nossas vidas, né? Para cumprir propósitos específicos. Mas vamos lá do início, né? Entender. Amém. Na semana passada, no programa passado, eu falei um pouquinho sobre o impacto de carnaval aqui. Sim. Nós falamos com o pastor Elson aqui, que é uma bênção. E aí eu lembrei da sua história. Eu falei, a gente vai trazer aqui semana que vem alguém que tem a ver com carnaval ali, a história no meio. Ele vai contar aqui pra gente. Então, pode começar aí falando pra gente como foi a sua história de conversão com Deus. Primeiramente, eu vou até falar um pouco como eu conheci o pastor Elson, né? Lá da Igreja Batista do Garcia. Sim. No ano de 2021, eu estava em casa, vou confessar aqui o pecado, né? Não foi pra igreja? Não, estava em casa, era carnaval, né? Estava em casa e estava assim no meu conforto, né? Ali na minha paz, no conforto. E eu estava meio assim arredio, né? Com a questão de evangelizar as pessoas, diversas pessoas no carnaval, né? E Deus, cara, falou profundamente comigo, ele usou aquele texto que está em João 8, que fala que os fariseus vão até Jesus levando uma mulher encontrada em adultério, né? E para apedrejá-la e tal. Nossa, sem pecado, atira a primeira pedra. Aquilo me impactou na hora, porque foi Deus falando diretamente comigo, não ouvi nada, não assisti nada, foi o Espírito Santo mesmo. E eu fiz, cara, eu tô atirando a pedra nessas pessoas aí, porque eu achei assim, eu não vou sair do meu conforto para ir para um impacto, para ir evangelizar essas pessoas que não querem nada com Deus, né? Tava meio arredio, assim, sabe? Com as pessoas meio sem paciência, né? Sim. E, cara, eu fui tão confrontado que eu virei para minha esposa e falei assim, você conhece, né, a Delinha? E aí eu falei para minha esposa, Del, eu preciso ir. Eu, graças a Deus, fui, né?
E eu cheguei e liguei para Daniel, é um irmão que eu já conheço há muito tempo, e ele trabalha muito nessa questão de impacto. Inclusive, ele faz toda a divulgação, né, junto com o pastor também. E eu disse, Daniel, onde é que tá? Tá tendo aí o impacto que eu tô querendo ir evangelizar. E eu fui pedir a bênção do pastor, me lembro que eu fui no sábado, corri lá no pastor, eu quero sua bênção porque eu vou, né? A gente não pode ir descoberto, né? Claro. Eu preciso ir evangelizar, o Senhor falou comigo e eu preciso ir. E eu estava quebrantado mesmo pelo que Deus falou comigo, que eu me senti pior dos pecadores. Eu me senti como aquele fariseu com a pedra na mão, né? Só julgando. E, cara, eu fui para lá, para Ondina, eles me explicaram onde eles estariam lá na Ondina, ali na Demar de Barros, eu conhecia bem. Aí fui, achando que não ia ser bem recebido, nem nada assim, porque ninguém me conhece, ninguém sabe, Daniel não iria para lá. E aí eu chego lá, encontro a equipe de intercessores, eu tô lá meio assim, distante, o pessoal adorando lá na frente, né? Ali na Demar de Barros, já passando som, na verdade. E eu ali intercedendo, né? Já pela obra e tal. Eu digo, eu tô aqui, nem precisa para ajudar em oração, mas está presente porque Deus mandou vir aqui para eu evangelizar. Cara, e eles vieram, me abraçaram, né? Chegaram e falaram assim, olha, não, você é da onde? Qual igreja? Aí eu falei, tal. Eles, não, pode ajudar aqui, fica aqui com a gente, tal. Chegue mais pra cá, não precisa ficar tão distante, né? Porque eles viram uma pessoa assim, né? Olhando deslocada, se eles acharam meio estranho e foram lá conversar comigo. E aí eu contei a história, e aí quando o pastor Elcio chegou, aí eu falei, aí eles me apresentaram, aí eu falei com ele, cara, ele pegou um boné lá da coisa, me deu o boné, me deu os folhetos, falei assim, bora lá, tá aí, a seara tá aí, vamos pra cima. Cara, e fui impactado pela vida dele, né, porque ele ter me recebido assim, ele não me conhecia, né, mas ele sabia ali que eu tava indo com o coração disposto a obedecer o chamado do Senhor, porque por mim mesmo eu teria ficado em casa, né, ali no meu conforto. E eu que várias vezes fui para o impacto de carnaval, né? Mas naquele dia eu estava afim do meu conforto e Deus me confrontou. Massa, né? massa. E aproveitar aqui a deixa então, né? Fazer... Primeiro, para assistir, quem não assistiu ainda, assistiu o programa passado, o programa 19, que foi com o pastor Elcio, ele conta a história dele. E, rapaz, homem de Deus, porque ele, né? Quando chegou aqui, foi sozinho pro carnaval ali, panfletar e falar de Deus no meio do carnaval, não conhecia ninguém aqui em Salvador, enfim, a história bem bonita, de um trabalho aí que tem anos, né? Deixa eu pegar aqui as datas para não falar besteira, porque esse programa sai antes do carnaval, então você que está assistindo esse programa tem esse mesmo impulso de Jaime aqui, do pastor Jaime, né? É costume de falar tranquilo. De Jaime para querer evangelizar, para querer ganhar vidas. Dia 27 de fevereiro vai ser a abertura do Impacto Espiritual ali na Igreja Batista do Caminho das Árvores. A gente está convocando aí todas as igrejas, todo mundo que tem vontade realmente de participar. A abertura vai ser nesse culto, se eu não me engano vai estar só Cines Mendes lá, vai ser bênção, adorador nato, né, para quem conhece. E o impacto espiritual de carnaval vai começar do dia 28, na sexta-feira, vai até a terça-feira. Nós do Projeto NPA vamos estar lá dia 3, na segunda-feira, então vão lá, vamos evangelizar. Se você não sabia o que era, se prepare, ore, se consagre, fale com seu pastor, peça cobertura e esteja lá com a gente. Vai ser nesse mesmo local na Ondina ali, antes das gordinhas aí, nem entre as gordinhas e a ACM. E ajude a gente em evangelismo, é uma obra abençoada, assim. Realmente é um trabalho que vai ser maravilhoso. A gente sai de lá mais... talvez a gente recebe mais, né? do que dá, né? Porque você fazer a vontade de Deus... O impacto do carnaval é mais um impacto para nossas vidas do que as vidas das pessoas, sabe que alcança, né? Mas a gente sai impactado também, né? Então realmente é uma bênção. Pronto, feito aqui as devidas apresentações, né? Então conte aí um pouquinho pra gente, porque tem carnaval no meio da história aí também. Tem sim. Eu, na verdade, assim, né? Eu para contar a história, né? Bem do início. Minha mãe me criou junto com os meus irmãos, né? Eu tenho mais 5 irmãos. Dentre eles são 6 irmãos, na verdade, né? 2 irmãs e 4 irmãos. E eu fui criado, né, entre os irmãos mais velhos, eu sou o mais novo dessa família, e minha mãe trabalhava em 2 empregos, né, cara? Trabalhava... Parece aquela família do Cris, né? Falar, não era o pai do Cris, né? Não, é a mãe do Jaime, né? Então, minha mãe trabalhava em 2 lugares. Eu me lembro que o último trabalho dela, que ela pegava à noite, era na Águia Central, ali onde já foi a antiga Coca-Cola, hoje é onde está aquele hospital novo que... Metropolitano? Não, aquele hospital redondo, novo, Apivita, não,
Eu esqueci o nome daquele hospital. Vou lembrar também. Esqueci. Mas ali, né, no Lucaia, né? Se eu não me engano, é Lucaia ali, né? Se eu não me engano, no lugar. E minha mãe ia lá trabalhar, minha mãe chegava 10 horas da noite, eu já tava, normalmente eu tava... Né? Mater Dei, isso, Mater Dei. Eu tava aqui... Mater Dei, Hospital Mater Dei. Hoje é o Hospital Mater Dei, te toma como referência os lugares, né? Sim. Então era a Águia Central, depois mudou pra Coca-Cola, né? E deu agora o Mater Dei, ó, fazendo propaganda. Propaganda aqui, ó. E, cara, eu não via minha mãe de manhã e às vezes via à noite, né? Então eu era criado, formado pelos meus irmãos. Meus irmãos na juventude... namorador, levava as meninas pra lá pra namorar, né? A casa vazia, né? Então, E, cara, eu fui uma pessoa que não tive uma referência, assim, de pai, né? Meu pai era separado de minha mãe, distante. E a referência que eu tive foi muito dos meus irmãos. E isso eu vivi como nesse contexto, né? Então, não tinha muitos valores, né? Eu vou dizer assim, não tinha quase valor nenhum, né? A não ser o que minha mãe falava, né? Para não roubar, não matar, né? Não fazer coisa muito errada, assim, né? Mas, assim, com relação a namoro, essas coisas, assim, eu não tinha muito critério, né? Assim, e tal. E aí, acabou que eu estava na minha juventude já tinha essa formação. Eu tinha uma namorada de 7 anos, que eu já namorava com ela esse tempo. Uma de 7, uma de 3, uma de... Então. E sempre... pulava meus carnavais, dizia que ia viajar, né, e tal, para trabalho e tal. Eu sempre dava uma mentira, assim, e curtia o carnaval sozinho, né? Eu sempre gostei de pular carnaval sozinho e eu pulava na pipoca, né? Ficava na pipoca para poder namorar mais. A ideia era essa, né? Beijar mais na boca, namorar mais. Então, eu não saía nem com um amigo, porque o amigo às vezes se prendia com a menina, eu tinha que ficar esperando. Então, eu não queria perder tempo. O negócio meu era bem esse. E nessa época que eu namorava com essa menina de 7 anos, eu me lembro que eu já fui até pro carnaval de Catapora. Eu tirei, assim, aquelas cascas ainda que estavam aqui em mim, com febre. Botei um lenço, assim, tipo de Bel, do chiclete, para tapar, na verdade, as marcas, né? E mesmo assim ainda tinha algumas aqui. Botei maquiagem e tudo, para você ter ideia como eu era fanático pro carnaval, né? Tá vendo aí você que vai pro carnaval achando que tá... Nossa. Tem gente que saiu com catapora por causa de Jaime. Nossa, eu contaminei muita gente, né? E catapora é o menor dos problemas. Direta e indiretamente, né, também. Porque eu não perdi um dia. Eu saía todo dia de casa às 3 horas da tarde, eu morava em Cajazeira 8, e voltava às 5 da manhã. Todo dia. Essa era a minha rotina. E acabou que essa minha namorada morava em Cajazeira 8, ela foi morar no Luiz Anselmo, e ela passou a estudar em um colégio que era legal, que era o Teixeira de Freitas, e eu achei interessante aquele colégio, então ela se formou, e aí eu fui estudar lá. Ela que conseguiu essa vaga para mim lá no Teixeira de Freitas, ali em Nazaré. E eu fui estudar lá no Teixeira de Freitas, morando em Cajazeira 8, mas estudando no Teixeira de Freitas, porque eu via que era um colégio melhor, né, de ensino e tal. E lá eu conheci uma outra garota que ficou minha namorada, assim, né? Por uns 2 anos lá na escola. E essa garota tinha uma irmã que namorou um outro menino que era cristão, Márcio, que era dessa igreja, da Igreja Batista Missionária da Independência. E aí ela e ele me convidou uma vez para ir na igreja. E eu fui, acho que em 1997, tá? Eu falo 97, né? Os mais novos não entendem, né? Mas em 1997 eu fui visitar essa igreja, no final jázinho do ano. E, cara, eu fui impactado por aquela juventude. Você vê, né, que assim, um exemplo arrasta muito mais do que a gente fala, né? E também pela vida do pastor Bira. Eu vi virtude na vida dele, né? O pastor Birajara. Eu vi... virtude na vida daquele homem, eu vi virtude na vida dos jovens, eu sabia de contextos dos jovens ali, de alguns que eram virgens até o momento. Imagine o contraste daquilo que eu vivia para aquilo que eles viviam ali, né? E, cara, na minha mente, porque mais nada, né? Eu via a pessoa adorar, levantar as mãos, e eu dizia, meu Deus, eu tinha vergonha, né? Botei a mão embaixo do bolso, não sabia nem onde encaixar a mão. E eu fiquei muito confrontado ali na igreja, com a vida daquelas pessoas ali. E eu me lembro muito bem isso, Deus nunca deixou eu esquecer. Na minha mente fez assim, aqui é um caminho bom. Justamente isso, eu não falei para ninguém.
Ninguém sabia disso. Não externei para ninguém. Eu disse, aqui é um caminho bom, é um caminho reto. Eu não conhecia isso aqui, não. Mas eu não largo o meu carnaval e nem as minhas duas namoradas. Eu já estava namorando com uma dessas meninas, né? E a outra que já tinha 7 anos. Passou-se o tempo. Eu já tinha cumprido com minha promessa de visitar, né, a igreja, né? Aquela questão do crente convidar o outro, né? Pô, eu tenho que ir, né? Um dia aí no final do ano eu fui, né? Então, passou-se o tempo. No junho do ano de 98, eu dei uma escapada de novo, né? Das duas namoradas, né? Era perigoso. Aí eu dei uma escapada, fui pro interior para curtir o São João lá em Jeremoabo. Mas eu ficava na casa de um amigo meu que era amigo de escola. Só de carnaval, né? Era carnaval, não, São João. Onde tivesse, né? Muvuca eu tava, né? E aí eu fui pra lá com esse amigo meu e lá eu paquerei, namorei e tal, aquela coisa toda. E as meninas achando que eu tava, né? Quer dizer, a de 7 anos achava que eu tava viajando a trabalho e a de 2 anos sabia que eu tava indo, que eu tinha viajado com o João, que era um amigo meu, que era colega da gente da escola e tal. Ela sabia, só que ela não podia ir pra viagem. E aí eu fui sozinho e tal, voltei. Eu lembro que na volta da viagem era tão perigoso que subiu uma menina no ônibus, assim, numa cidade que o ônibus parou, subiu uma menina lá também. E eu disse, nossa, eu vou chamar essa menina para sentar aqui. Aí quando ela entrou no ônibus, eu digo, tem uma vaga aqui. Ela sentou do meu lado. E aí a gente foi, para querer, né? A gente já foi namorando, né? Eu já sabendo da vida dela, morava em Brotas e tal, não sei o que. Eu disse, pô, eu arranjei a terceira, né? Já tava empolgado, tô com a terceira ali e tal. Meu Deus. É perigoso, né? Ela mora sozinha, tá estudando em Salvador. Tava aquela empolgação. Eu digo, poxa, vamos lá. E aí, cara, quando eu tô chegando... Ela sabe de tudo. O Senhor me fez novo, né? Fez novas todas as coisas. Ali foi o velho Jaime que morreu, né? Hoje só serve como testemunho. Eu tô deixando bem claro. Então, né? Aí, cara, quando eu cheguei naquela rodoviária, vocês vão entender por que eu tô contando essa história. Chegando naquela rodoviária, perto da rodoviária, ela me manda uma mensagem que estaria na rodoviária me esperando. A mais nova, né? A de 2 anos, né? E que estudava comigo. E eu, caraca, e agora? Eu tô com a outra aqui. Vai ter que ser uma loucura, né? Aí eu pedi para um amigo meu que estava viajando também com a gente, que a gente foi de galera, né, para lá. Disse, cara, segura essa menina, que eu vou ter que descer sem ela, não vai entender nada, que eu já ia levar ela para casa e já não vou mais, né? Aí eu inventei uma onda de, cara, meu irmão tá me esperando lá na frente, eu tenho que descer correndo, tchau, depois a gente se fala, peguei o telefone, a gente vai se falar, beleza, tá certo. Desci. Quando eu desci, encontrei com essa namorada e ela tinha feito uma agenda, cara, com fotos, com escritas, saudade de você, que amo, não sei o que. Aquilo me constrangeu. E eu não namorava com ninguém, não me jogava de coração, porque eu não tinha esse interesse. Pra mim era tudo curtição, né? E eu, naquele dia, eu constranguei, eu disse, cara, vou levar a sério esse namoro. Vou me jogar de cabeça nesse namoro. A menina me ama de verdade aqui, cara. E eu fiquei constrangido pelo feriado que eu passei, né? E, cara, eu fui lá e terminei com a menina de 7 anos. E a vida segue. No final do ano, desse mesmo ano, essa menina dizia que queria casar comigo, ter filho e tal, aquela coisa toda, empolgado. Isso numa sexta-feira que a gente estava juntos. No domingo de manhã ela me liga e fala assim, olha, eu quero terminar com você. Eu disse, peraí. Do nada? Não entendi, cara. Você estava ontem falando que queria ter um filho comigo, queria casar comigo e eu já, né, a gente já desenhando história, joguei de coração, eu tô com o coração todo agora entregue, arriado os 4 pneus e você fala que não quer mais nada comigo. Eu digo, não, peraí que eu tô indo pra aí. Aí saí de casa, fui lá pra casa dela e ela falava e eu chorava copiosamente, cara, como eu nunca tinha feito, né? Eu nunca tinha me entregue pra ninguém, né? Coração, né? E, cara, eu voltei pra casa arrasado, sentei no colo de minha mãe, eu me lembro disso, foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Eu sentei no colo de minha mãe e falei, minha mãe tá doendo, meu coração tá doendo, e eu não sei como é que eu faço. Aí minha mãe falou assim, meu filho, ore pra Deus tirar isso do seu coração. Minha mãe não era crente, mas minha mãe foi muito sábia falando isso.
E eu lembro de eu sair da sala, ir pro quarto, tava tão desesperado, não demorei nada no colo da minha mãe, fui pra sala, fui pro quarto, me ajoelhei pela primeira vez na minha vida para orar ao Senhor, porque eu só sabia do Senhor o Salmo 91 e o Pai Nosso, né? Que minha mãe me ensinava o Salmo 91, porque era um mantra de tipo, de que a gente usava de proteção, né, e tal. Então, eu sabia de cor, né? Então, Pai Nosso também e tal. E aí, eu cheguei lá e fiz essa oração. Pasmem, no dia seguinte, eu não sentia nada. Mais nada daquela menina. Voltou com uma amizade. Eu peguei o telefone, tão emocionado que eu tava, liguei pra ela e disse, olha, eu tô bem, porque ela viu eu sair quebrado, né? Arrasado, né? Desculpa. Eu fiz assim, cara, eu tô bem. Vamos ser amigo. Acabou. Não sinto mais nada. E não era pra dizer assim, acabou, também igual como ela fez, não. Foi algo que brotou assim de um dia pro outro. Eu sou curioso, velho. Tremendo. Fofoca. Brincadeira, não, pode falar. Não, é porque eu fiquei curioso agora. Por que ela terminou do nada, assim? Ela deu algum motivo ou só... Não deu motivo também. E eu não sei o que aconteceu, assim, também. Eu pensei que ela tinha descoberto a do São João lá, pô. Não. Eu fiz um negócio direito. E a outra menina que eu conheci no ônibus, eu nem liguei, apaguei o telefone, eu digo, eu vou ficar sério e tal. Virei homem sério por 6 meses, né, com ela. E aí, esse casamento, esse namoro durou 6 meses. E, cara, meu carnaval tava chegando. E eu sempre pulava na pipoca, né? Só teve um ano que eu pulei 3 dias num bloco. E esse ano eu tinha mais um dinheirinho, eu disse, cara, eu vou investir agora em bloco e vou sair todos os dias. Aí comprei 3 dias de abarca, 3 dias de cheiro de amor. E aí eu vou, né, pular todos os dias do carnaval e tal. Que era o abarca era a alternativa na época, né? E o outro que era o oficial, que passava domingo, segunda e terça, né? Aí eu disse, poxa, eu vou todo. Eu só não pulava quarta-feira de noite, que eu tinha um certo receio, assim. Então eu brincava só até terça-feira, 5 horas da manhã, e acabou. Só. Começava na quinta, lavagem, tudo eu tava lá colado. E, cara, apaixonado, comprei tudo, gastei meu dinheiro todo na época, pra frente do que eu ia pagar ainda. E saí no primeiro dia do carnaval. Chegou o grande dia. E aí eu comecei, né? Naquela mesma vibe, namorando, beijando boca, bebendo e tal. Bebida era à vontade, a roda. E eu bebendo. Esse saía dali do Farol da Barra, esse bloco. E quando ele chegou no antigo Clube Espanhol, sim, eu tive a segunda experiência com Deus. Tapou meus ouvidos. Eu não ouvia mais o trio. Quem tava cantando era Netinho. Eu olhava pra cima, via que Netinho... Rapaz, você tá entregando sua idade aí, porque Netinho... Netinho lá em cima do trio, cantando, e eu não ouvia o trio. Aí eu fui, encostei o meu ouvido no trio elétrico, só via a vibração, cara. Porque faz aquela vibração, né? E nada, eu ficava assustado, eu fiquei surdo. E assim, meio... Eu digo, eu tô bêbado demais e tal, mas nem começou, né? Não é possível e tal. E aí eu comecei a olhar as pessoas, e as pessoas pulando, se divertindo, dando risada. E eu, como se não estivesse entendendo mais nada aquilo ali. Como se no estalar de dedos eu tivesse amadurecido e aquilo não fizesse mais sentido para mim. E aí eu disse, cara... A imaginação de um jovem, né, no seu auge, né, e diz assim, poxa, vou vender meus abadás, isso aqui não é mais para mim, e eu vou para Bom Jesus dos Passos, dos pobres, né, que eu costumava desde pequeno ir, poxa, lá tem mais meninas e tal, então eu vou acampar lá. Carnaval não é pra mim, mulher não carnaval, tem nada a ver com isso. Carnaval perdeu a graça, tipo assim, né, carnaval perdeu a graça. Vou pedir para meu irmão vender e vou embora. Então não estava tão bêbado assim, eu estava consciente. Eu me lembro que eu subi o Morro do Gato, a ladeira do Morro do Gato, bem ali em frente ao Clube Espanhol. Larguei mesmo, cara. Até hoje eu não entendo como foi que aconteceu isso. E aí eu fui, peguei um ônibus, fui para casa, cheguei em casa, era umas 5 horas da tarde. Minha mãe não entendeu. Minha mãe fez assim, aconteceu alguma coisa. Aí ela me vistoriou todo para ver se tinha marca de chute, de pisada, de briga, de alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, você tá aqui? Eu digo, não, minha mãe, não. Eu não vou, não. Eu vou deixar aqui os abadás para um amigo meu e o meu irmão vender. E eu vou para Bom Jesus dos Passos. Arrumei a mochila. Eu tenho até hoje. A mochila que eu gosto, uma mochila que eu comprei há séculos.
E aí, arrumei a mochila, arrumei a barraca e disse, cara, vou pra Bom Jesus dos Passos. Solzão, tal, vou pra lá. Lá deve ter uma galera. E aí, pronto, 7 horas da manhã, eu acordo, já tudo pronto, vou para o ponto de ônibus lá no Setuado, Caiazeira 8. Estou lá esperando o ônibus para a rodoviária, para ir lá pegar um ônibus para ir para Bom Jesus. E aí passa uma Topic. Na época era a Topic que fazia as linhas, né? Aquelas... Tô entregando minha idade toda, né? Não, o Netinho já deu uma... E aí passa o Topic, abre a porta. Eu tinha te falado lá dentro, né? Que eu trabalhei na Caixa Econômica, né? E lá tinha um segurança, um cara daqueles caras escrachados, né? Segurança. Mau elemento, né? Assim que chamava, né? E ele tinha um irmão também que era homossexual e tal, não sei o quê. E aí, cara, eu sabia da história dele, a gente saía pra beber lá, quando saía do trabalho e tal. E aí, esse cara abre a porta da Topic, desce uma pessoa correndo pra ir pra uma barraquinha que tinha lá, pra comprar alguma coisa. E aí ele me vê e fala assim, Jaiminho, vai pra onde? Aí eu fiz, cara, tô indo pra rodoviária. E aí, como é que você tá? Ele morava, acho que era na 11, alguma coisa assim. Aí eu fiz, tô indo pra rodoviária. Ele, não, rapaz, tô querendo saber pra onde é que você vai. Aí eu fiz assim, cara, eu tô indo pra Bom Jesus dos Pobres. Ele, sobe aí. Eu digo, você tá maluco, rapaz? Eu vou pra rodoviária. Ele, não, rapaz, você tá indo pra Cabo Sul. Eu digo, pô... Caminho. 2 palitos pra chegar lá. Ponguei na Topic. Só foi fechar a porta, começou os louvores. Aí eu fiz, entrei numa enrascada. Nossa, acampamento de crente, velho. Esses caras vão me azoar daqui até lá. E aí, não, ninguém ficou me evangelizando nem nada, né? E aí eu vejo, olho pro lado, o irmão dele, que era homossexual, convertido, né? Na verdade, era um acampamento adventista, né? E o cara transformado, diferente, né? Olho pra ele, a família estruturada, não tava bebendo mais, a esposa tava ali... E o palavreado já não era mais o mesmo, né? A linguagem já não era mais a mesma. E eu, caraca, velho, teve uma mudança aí nesses caras e tal. Mas nada disso me impactou, sabe? Mas era Deus me cercando, né? Com seus laços de amor. Como aquilo que eu tava falando, né? Tem coisas que a gente não entende, mas assim, é difícil explicar, mas acho que Deus escolhe mesmo algumas pessoas, né? E assim, eu me sinto escolhido, não, e isso não é para quem dizer assim que eu tenho honra, não, porque eu sou... Sabe, sou imerecido mesmo, né, cara? Sim. Mas assim, eu vi a mão de Deus em todo esse processo. Então, cara, eu pego ali, vou com eles, e aí eles, ao invés de parar em Cabo Sul, eles vão até Bom Jesus dos Pobres para me deixar lá. Louvor e tal, aquela chatice que eu achava, né, e tal. Chegou lá porque eles iam comprar pão. Eles, não, a gente vai aproveitar e comprar pão lá na padaria que tinha de frente à praça, né? Eu disse, beleza. Chegando lá, chuva, né? E aí eles disseram, e aí você vai ficar aí mesmo? Não quer vir dormir aqui com a gente? Amanhã você vem e monta a barraca. Eu disse, não, cara, doido pra me livrar. Não, vou ficar. Beleza, cheguei lá, esperei passar um pouquinho a chuva. Já tinha umas 3 barracas lá montadas no lugar, no camping. E aí eu fui pra montar minha barraca. Montei minha barraca e tal. Anoiteceu. Chuva. E começou a rondar uns caras estranhos, assim, que eu nunca tinha visto lá. Porque quando eu ia pra lá, eu tinha 9, 10, 12, 13, 14 anos, ia pra casa de uns amigos meus. E eu acho que a última vez que eu fui lá, antes dessa viagem, eu tinha 16 anos, por aí, ou 17. E aí eu vi que eu tinha mudado lá as coisas, sabe? Já tinha violência, já tava assim. E aí, um cara que tava na barraca lá, ele fez... Brother, olha, a gente vai sair, esses caras estão sondando aqui pra roubar a gente e tal. A gente vai embora, você não quer ir não? Eu disse, cara, não tenho nem pra onde ir. Vou ficar. E eu não dormi, né, direito e tal, fiquei lá acordado. E chuva, velho, chuva, molhou minha roupa toda, não teve jeito, vazou pra dentro da barraca. No outro dia de manhã, chuva. Aí, quem veio me visitar? Os caras de novo lá do acampamento. Jaiminho, a gente passou a noite toda pensando em você, essa chuva, tal, bora pra lá. Eu disse, cara, não vou não, vou passar aqui o dia. E os caras foram embora. Chuva. Rapaz. Chegou de tarde, velho, já pra anoitecer, eles voltaram de novo. Um pretexto de comprar pão, ia lá me ver. E aí fez, Jaiminho, cara, você vai ficar nessa chuva, tal. Cara, eu vou. Sabe, eu me rendi. Uma hora não eu disse, cara, eu vou e amanhã de manhã eu pego um ônibus de Cabo Sul e vou pra Salvador. Entrei com o carro de novo com eles, voltei, né? Com eles, entrei na casa, aí de novo, culto, oração, louvor. Eu não aguentava aquilo, não paguei nada, né, pra estar ali, né, também, mas não, né, ficava naquele negócio, né, pô, perdi meu carnaval, já, né, reclamando, né, perdi meu carnaval, vim pra cá, só chuva e tal.
não namorei ninguém, né? naquela situação. E aí, cara, acontece que eu vou ficando. No outro dia de manhã que eu tava querendo já vir embora, eles disseram, cara, a gente vai já amanhã, fica aí mais uma noite, você não vai pagar nada, vou te deixar em casa, você vai gastar nada. Ficar, né, velho? Fiquei. Imagina, o cara sai do carnaval pra terminar no acampamento. Passei os dias todos lá, de sexta a terça-feira, que eles voltaram na terça-feira. De sexta a terça, eu passei num acampamento adventista com os caras. Só 2 pontos aqui para não deixar passar, né? Até para você respirar um pouquinho, tomar água. Primeiro ponto que me chamou muita atenção aí foi o fato do convite que te fizeram lá. Você falou que seus amigos fizeram que estavam ali, né? A importância da escola, da gente chamar pessoas para a igreja. Sim, às vezes a gente não sabe evangelizar, às vezes a gente não sabe ali como... Poxa, eu quero falar de Jesus para as pessoas. A gente não entende que tem pessoas próximas da gente que estão indo pro inferno, mano. Sim. Tipo, a gente, eu sou cristão, bonitinho, às vezes um parente, um amigo, a gente não tem essa noção de que, mano, se eles não aceitarem Jesus, se eles não entregarem a vida deles, estão indo pro inferno e a gente não faz nada. Então, o mínimo que a gente pode fazer é convida uma pessoa para ir pra igreja, se você não tem ali muito traquejo ainda de falar e tal, convida a pessoa para a igreja que numa dessa aí, ela ouve uma palavra que vai marcar a vida dela. Talvez não vai ser naquele dia, que como não foi no seu caso, que aceitou Jesus, que voltou, mas ela vai ouvir, a palavra nunca volta vazia, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante. Eu sempre dou exemplo aqui já contei umas 3 vezes, não vou contar a história toda de novo, mas eu com 6, 7 anos, eu chamei um menino que jogava futsal comigo para ir para a igreja. Ele foi, levou a família toda, se converteu a família inteira e hoje ele é o pastor da igreja que eu levei ele. Caramba, ele assumiu essa igreja. Então, uma criança, um convite inocente, não foi mérito nenhum meu. Eu era um amigo que eu queria que tá perto, vamos lá na minha igreja, é legal e tal. E hoje o cara foi, se converteu, a família inteira, aceitou Jesus, fez seminário, hoje ele é o pastor, assumiu, o pastor que era da minha época jubilou, tá lá mais jubilado, e ele assumiu a igreja. Tipo, a gente não tem essa noção, né? Então, temos que fazer isso, né? Uma das maneiras de ganhar pessoas para Jesus, de evangelizar, é justamente convidando para ir para a igreja. Sim. Simples convite, né? Acho que isso é extremamente importante. Sim, o ambiente da igreja é um ambiente santo. É a congregação dos santos. Sim, exatamente. Né? E cara, isso ali, impacta, né, a vida das pessoas. A pessoa que anda em pecado é a luz, né? Trazendo claridade onde há escuridão, né? Aquilo trouxe sobre minha mente, né? Sobre alguns pensamentos que eu tinha, a minha vida, né? Pregressa, né? Que eu tava ali, eu digo, meu Deus, aqui é o caminho bom. Lembra? Eu falei assim, o caminho bom, a outra ponto que eu ia falar é isso, né? Aqui é o caminho bom, só que eu optei em não seguir, né? Porque eu disse, cara, eu tô preso, né? Eu não sabia que eu tava preso. Mas foi tão marcante que a gente tá aqui, sei lá, 50 anos depois. Tô zoando, a idade é 50 anos depois, mas muitos anos depois você lembra, né? Sim, tipo, você lembra desse momento. Eu lembro exatamente desse pensamento meu. E isso ficou marcado, porque eu pensei isso mesmo. E, cara, eu não sabia o que é que Deus estava fazendo. E até nesse processo todo do carnaval, da menina terminar, eu me converti, passei uns 2, 3 anos ainda na igreja, eu não tinha noção ainda do que Deus tinha feito. Depois eu parando para refletir, eu disse, cara, Deus já estava me cercando de lá. Era o outro ponto que eu ia puxar. Assim, você vê como as coisas acontecem, né? A gente estava conversando aqui antes de ser escolhido, de não ser escolhido. Não vamos entrar em teorias aqui, de teologias aqui, não. Sim. Mas, mano, o testemunho, meu tema do testemunho é escolhido e não tem escolha. Não tem pra onde correr. Deus faz chuva, Deus bota um avanço, sei lá, uma Kombi indo pra Cabo Sul. Não velho? Rapaz, Deus faz coisas quando Ele quer alcançar alguém. Foi quase a história de Paulo. Você não ficou cego, você ficou surdo lá no meio de um trio. Cara. Olha as coisas que Deus faz para alcançar aqueles que Ele quer alcançar, né? Isso. Então, foi uma coisa, você falando assim, Deus faz chuva, talvez atrapalhou ali o passeio da galera que tava no camp. Foi, a gente brincou aqui, conversando fora do ar, né? Que eu falei brincando, rapaz, você faliu 2 empresas. Entendeu? Pra Deus te chamar, brincadeira à parte, mas parece que quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele vai cumprir. Eu contando aqui um pouquinho das minhas experiências, tanto de coisa que aconteceu, que você olha, rapaz, quando Deus quer, não tem pra onde correr, Ele faz. Isso me chamou muita atenção, né? Que Deus move céus e terra
para encontrar os seus escolhidos, né, para resgatar. E como é importante, né, cara, assim como você falou, né, não só convidar para a igreja, evangelizar, então esse processo, esse trabalho, né, na verdade, do evangelismo no carnaval. Pessoas, né, que o pessoal fez também com você, de voltar toda hora ali, o cuidado, o amor que eles tiveram por você também. Sim, eles foram totalmente abnegados ali, eles viram como uma pessoa que Deus estava, realmente ali foi o Espírito Santo de Deus tratando com eles, né? Cara, eles iam comprar café, pão. Tinha padaria lá perto em Cabuçu, cara. Vamos lá, porque a gente vai ver Jaime lá. Tinha um propósito, né? Então Deus usou eles, né, pra me tirar daquele lugar lá. Pra mim, ali, eu não tava fazendo nada de errado e tal, mas assim, porque tava chovendo, né, também, né? Não tinha feito nada assim. Mas foi algo que eu sinto como a mão de Deus, né? Me protegendo, já me cercando mesmo ali, né? Por mais eu ter achado chato, aquela coisa toda assim, não bater, né? Minha consciência de adoração era como se estivesse cantando uma música, aquela música não era muito agradável nos meus ouvidos, não era uma questão de adoração a Deus, né? Eu não conhecia Deus. Então, essa questão de tanto eu ter sido convidado para ir para a igreja, como também pessoas estarem orando, né, por mim, né? Eu creio que quando eu fui na igreja, que fizeram apelo, as pessoas oraram. Então, eu costumo também sempre estar assim, vai rolar apelo. Eu começo a orar, interceder por aquelas pessoas que estão lá visitando, para que haja salvação, para que abra, né? Tenha quebra de correntes, que as escamas dos olhos caiam, né? Para que as pessoas enxerguem, que o entendimento seja aberto, né, que o Espírito Santo fale, né, o coração, aquela pessoa, e que ela tenha liberdade para dar o passo, né, de conversão da sua vida, né, cara? E isso acontece, né? Quantas vezes a gente já não ouviu falar de pessoas que, rapaz, eu tava ali no meio do apelo, morrendo de vontade de alguma coisa, parecia que tava meio... Já ouvi essa história umas 10 vezes e realmente tem, então é importante esse momento de intercessão ali, né? E então, né, passou esse tempo lá e eu voltei para casa revoltado, porque eu tinha perdido, né, o carnaval e perdeu o passeio. E o passeio, né? E não que voltou o amor pelo carnaval, mas eu pensei, poxa, eu fiz uma maluquice, aconteceu uma maluquice comigo, né? E até então eu não tinha entendido nada disso. Isso já era 98. E carnaval de 98. Em abril de 98, eu estava em casa num domingo e não queria assistir Faustão, tava lá assim. E eu lembrei da igreja. Vitória devia ter perdido o jogo. Cara, não é? Provavelmente. Não tava, eu não sei nem se estava passando, acho que não. Tava não. Eu nem lembro. Mas eu sei que não tava na boa fase nessa época, não. Vamos entrar em futebol, mas quando esteve? Não, sempre teve. Teve uma boa fase aí, tá tendo. Aí então, né? Eu peguei e eu disse, cara, não vou ficar assistindo Faustão aqui em casa. Minha mãe tava lá assistindo e tal. E do nada lembrei daquela igreja que eu tinha ido, né, um tempo atrás. E eu disse, minha mãe, me preste sua Bíblia, né? Minha mãe tinha uma Bíblia de zíper ainda, tal assim. Aí eu peguei a Bíblia e disse, eu vou para a igreja. Minha mãe estranhou, né, também, mas eu disse, mãe, eu não tenho nada para fazer, eu vou para lá. Foi isso aí mesmo o pensamento. Mas eu estava sendo conduzido já ali, com certeza. E eu fui para aquela igreja, abri, aí cheguei cedo, porque eu não sabia direito os horários, não lembrava. Então cheguei lá por volta das 5 horas da tarde. O culto começava, acho que era 7 lá, viu? E eu cheguei cedo, fiquei lá embaixo, conversando com segurança. Depois eu subi, quando assim que abriu, aí subi, fui lá para a galeria da IBMI. Sentei na galeria. E aí, como um bom, né, homem que não conhece a Bíblia, não conhece nada... Só sabia do Salmo 91 do Pai Nosso, não sabia nem que o Pai Nosso estava na Bíblia, né? Eu abri no Salmo 1, disse, cara, vou começar no Salmo, né? Para ver aqui o que é que tem, o que é que Deus vai falar. Vou pular 90 para trás, do 91 foi para 1. Então, o Salmo 91 eu já sabia, vamos no Salmo 1 e vou ler aqui, para ver, né? Até passar o tempo de chegada. Então, eu cheguei tão cedo que a equipe de louvor ainda não tinha chegado, né? Pra passar o sono nem nada. Tava com vontade mesmo. Não, cara, não era nem vontade, horário, eu não sabia o horário, né? E aí eu fui só porque eu não tinha o que fazer, assim, e senti um impulso de ir. Sim. Mas aí lembrou daquele culto, querendo ou não, você lembrou, né? Lembrei daquela igreja, daquele culto. E vi, assim, escrito, né? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo, né, deles, né? Que não se assentam na roda dos escarnecedores, né? Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, nessa lei meditam de dia e de noite.
Essas pessoas são como uma árvore que cresce à beira do riacho e elas dão frutos no tempo certo. E as suas folhas não murcham, assim como também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. E aí ainda tá na NVI, né? Imagino, ou numa versão mais atualizada, né? Na nova versão imagino que a sua Almeida. era mais antiga, Almeida, era. né? As palavras ainda são um pouco Eram mais diferentes. complicadas ainda. E aí eu, caraca, peguei e fiquei sem entender nada. Aí eu fiz, cara, esse negócio de crente é difícil, tal, não entendi nada aqui, o que é que tá aqui, tá, beleza. Aí começou a chegar o pessoal do louvor. Era a maioria jovens, né, e chegou junto uma dessas meninas, que era minha cunhada, era minha ex-cunhada, né, que me chamou lá, que era a irmã dela que eu namorei, né, e aí ela chegou junto com o pessoal que ela cantava lá, e aí eu disse, pô, vou perguntar a ela, o que isso aqui quer dizer, aí desci, eles estavam lá sem fazer nada, esperando ainda para chegar e tal, o ministro de louvor, Jeremias na época, e Renata, e aí eu peguei e desci, fui lá, perguntei ela e falou pra mim, e eu não entendi nada, aí eu fiz de conta de que entendi, tá, entendi, beleza, valeu, subi pra minha cadeira lá, né, e sem entender nada, fechei minha Bíblia e fiquei lá. Aí começou o louvor, todo mundo lá batendo palma, levantando a mão, e eu, né, sem saber onde botava as mãos, né, ali meio ainda tímido, mas fiquei, porque eu achei que tinha um ambiente diferente algo diferente ali naquela igreja. E, cara, pasmem, o pastor abre o Salmo 1 e começa a destrinchar ele, versículo por versículo. Pastor Bira. Cara, cada frase que ele falava, cada versículo que ele citava, ardia em mim como um fogo dentro. E aquilo me quebrantava. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E eu comecei a chorar copiosamente e tal. Ele não tinha nem terminado ainda de terminar a palavra. Porque eu lembro ainda que eu desci chorando. Fui lá para frente, me ajoelhei, entregando minha vida ao Senhor. Sem nem ter feito apelo ainda. Sem nem ter feito apelo. Eu me lembro de eu estar lá chorando, ajoelhado. E eu ainda ouvi a voz do pastor ainda lá no púlpito, pregando. E eu sozinho lá. E ele pregando, e eu só fazia chorar. Porque eu entendi que o que Deus estava falando comigo ali foi algo pessoal, né? Assim, ali era uma promessa para minha vida. E eu aceitei aquela promessa. Eu já não tinha mais nenhuma prisão. Você lembra que quando eu fui a primeira vez, eu tinha 2 prisões, que eram as 2 namoradas, que na minha mente eu fiz essa decisão, né? Eu disse, não, mas eu não vou largar minhas 2 namoradas, nem perder meu carnaval. E não tinha mais o apego do carnaval. Então, Deus, a partir daquele momento que eu fui para aquela igreja, Deus fez, né, algo acontecer na minha vida, de experiências que depois eu fui entender. Eu não vou largar minhas namoradas e não vou largar o carnaval, Deus. Foi. Será que não vai? Deixa comigo. Então, não quer dizer que ele foi intransigente, ele não foi, chegou lá e tirou e fez assim, não. Sabe o que foi que ele viu? Ele viu um coração que achou bom, só que estava preso. Estava acorrentado, né? Em pecado, estava acorrentado ali nos prazeres, né? Que o mundo dá, né? E que não satisfaz, achando que a gente tem aquele vazio que vai ser suprido só com isso. Eu me lembro que eu passava carnaval, quando terminava o carnaval eu chorava, porque eu dizia, poxa, acabou o carnaval só daqui a um ano, né? Só daqui a um ano novamente para eu ir para pular o carnaval novamente e tal. Então são coisas que a gente não me satisfazia por completo, mas era bom, eu gostava, né? Aquela coisa satisfazia a minha carne temporariamente, né? Por algum tempo, né? Então eu estava vendo nisso, mas Deus, ele me cercou dessa forma, né? Pasmem, depois de um ano eu estava evangelizando no carnaval, de convertido. Não foi aquela história, né? Já ainda... Não, porque foi recente, né? Então, foi. Aí, não foi essa história. Essa foi recente, foi agora, em 2021, se eu não me engano. Foi 2022. Foi 2022, eu acho. 2022. Que eu fui para Demar de Barros, né? Evangelizar. Então, aí, cara, quando eu caí na igreja que evangelizava no carnaval. E estava começando um trabalho... IBMI. Que era IBMI. Que estava começando um trabalho de impacto de carnaval.
que levava a equipe de teatro, de dança, uma equipe de missionários, né, que era de evangelistas que iriam evangelizar, e uma equipe de centurião, né? Então, aí quando eu fui para lá, eu disse, eu quero servir e tal, né? E aí me botaram, eu me lembro que no primeiro dia eu fiquei na equipe da água, que ficava na frente na Joana Angélica, perto da igreja, e a gente dava água para aquelas pessoas que estavam passando, vindo para o carnaval, né? Eles vinham pelo Campo da Pólvora, vinham de outros lugares ali, subiam ou estavam descendo, voltando do carnaval, e a gente dava água de graça, com uma estratégia de evangelização, né? A água da vida, olha, essa água aqui mata a sede temporariamente, mas nós temos aqui para te oferecer a água da vida, né? Que só Jesus pode dar, ele né? E essa água vai te saciar, vai fazer jorrar de você, né? Uma água, igual a pregação de Jesus com a mulher ali, né? No tanque de Jacó, né? Ali, né? A samaritana. Samaritana, né? Isso. A mulher samaritana. Então, a gente fazia essa estratégia. Ali eu aprendi a evangelizar. E aí eu comecei ali... Cara, eu tive uma experiência que estava evangelizando um cara com uma... tinha uma mulher, né? E eu estava do lado na intercessão, né? Evangelizando, não me lembro quem foi. Mas ela estava evangelizando e o cara estava com aquela roupa de... com turbante, que vai aqueles... Filho gigante e tal. E aí, cara, aquilo ali era um negócio para mim quase que impossível, né? E assim, o cara se desmontou da roupa do filho de Gandhi, jogou aqueles colares fora. Aí eu me lembro de ter conduzido ele lá para dentro. Lá dentro tinha uma sala de aconselhamento, né? Onde sentava, ficava conversando e tal, orando para as pessoas, a gente dava a Bíblia e tal. E aí eu conduzi ele lá para os irmãos mais experientes, né? Que estavam ali, eu só tinha 1 ano de convertido praticamente. No dia seguinte, eu já fui com a equipe para a rua e já fui com um centurião, né? Eu era o baixinho mais fraco. Eu vi até uma foto do pastor Manuel, lá, né, da nossa igreja, da Igreja Batista da Família. Sim. Ele até postou essa foto domingo de manhã, né? Eu digo, cara, eu quero isso aí, vou mostrar para Bruno a situação lá depois para eu falar com ele do carnaval. Vou te mostrar aqui depois. Bota aí, manda aí pra mim que a gente bota na tela. E aí, aqui. Cara, aí o pastor botou lá, o pastor falou assim, Jaime, manda aí pra mim, tomei um susto quando vi, né? Olha o pastor como falou, viu? Eu tomei um susto quando vi essa foto sua e... Cara, Deus foi bom com você, viu? Eu digo, pior que foi meu, pastor, mas também com ele também, né? E aqui tá aqui, os pioneiros do impacto de carnaval e eu tô lá, cara. Para a glória de Deus, né? Eu vou mandar para você aí, pra você ver. Olha aí, chegou aí, Bruno. Eu tô aí, ó. Olha aí, vê se você me reconhece aí. Deixa eu mandar aqui pra Doug. O único que tá com camisa diferente aí para facilitar para você. Agora faço. Rapaz, não é possível que é esse não, velho. Cara, é isso aí, velho. E o pastor Manuel? Encontra o pastor Manuel aí. O pastor Manuel também tava nesse impacto aqui. Ele lá atrás, ó. Pastor Manuel tá lá atrás. Dá pra ver. Rapaz, você com essa lataria aqui, você era namorador desse jeito? Pois é, rapaz. Pois é. Senhor Deus era bom comigo, né? Rapaz, não condiz a história com... Então, cara, eu era namorador porque eu tinha uma boa conversa, né? Rapaz, devia ser, viu? Eu tinha uma boa conversa, né? Mas Deus foi bom comigo, né? Me libertou de tudo isso aí. E aí, cara, eu tô Deus foi bom em vários aspectos, porque... Olha lá a foto lá. Uhum. Ele me entregou, eu nunca imaginaria Batoré, que isso. Rapaz, parecendo Batoré. Você matou a charada, é Batoré todo, velho, todo. Uma calça preta, eu lembro dessa calça preta. Não, aqui é Cleverson. Eu achei que era. Aqui é a Lana, e aqui eram minhas irmãs, assim, que me acompanharam muito, né? A Nayara também, aqui, pastor Manuel lá em cima, Daniel. Você lembra que eu falei com você de Natanael, que eu liguei para ele para saber do onde seria o impacto? É irmão dele, é irmão gêmeos. Ele tem um testemunho muito forte também. Aqui aqui é a irmã Eliane, que é à frente, né, do grupo de dança. Aqui é a irmã de Del de Catarina, Fernanda. Tem bastante Cris, tem bastante gente. Pastor Ivo lá no fundo, Giovanni, irmão de Adelinha também lá no fundo. Que Cleverson, meu irmão também. Aqui, esse aqui era que me ensinou praticamente a orar, né? E eu aqui o Batoré. Segurança, imagina o tamanho. Aí é no Pelourinho. Essa foto aí é no Pelourinho, né? E aqui eu tenho uma experiência com esse cara aqui, ó, Cleverson, né? Cleverson já estava lá na igreja. E aí, quando eu cheguei lá na igreja, eu não sabia, né?
como orar direito, nem nada. Aí eu fui pro discipulado e tal. E esse foi um dos amigos que eu colei, porque eu colei com aqueles caras que queriam alguma coisa com Deus mesmo, né? Que estavam buscando e tal. E aí eu tive uma outra experiência com Deus que foi assim, algo que eu não entendia, né? Logo depois que eu me converti, olha só, o cara que era namorador, como Deus transforma, né? Quando eu me converti nesse dia, o Espírito Santo colocou no meu coração que eu deveria ficar 2 anos sem me relacionar com ninguém na igreja. Cara, ninguém falou comigo sobre isso, que eu deveria né, dar um tempo, não tive orientação de dizer assim, dei um tempo, não quero namorar agora não. Não, ninguém falou isso comigo. Foi o Espírito Santo de Deus que falou. Tanto é que ele me sustentou durante esses 2 anos. E aí, e o outro, quando eu comecei a andar com o Cleverson também, né, Alexandre, eu via na índole na vida deles também, né, e eles falavam, pô, eu quero casar, namorar com a mulher que eu vou casar. Eu disse, poxa, eu também quero, né, velho, namorar com a mulher que eu vou casar. E aí eu me lembro que a gente foi para uma vigília. Uma vigília não, era um encontro da gente. A gente fez assim, vamos fazer uma vigília na casa de um amigo meu, né? Sim. E aí a gente pegou e foi pra lá. E pra orar. E eu não sabia nem orar direito, né, cara? E aí eu me lembro que Cleverson estava do lado orando. Eu quero uma varoa assim, Senhor. Que ela seja de boa índole. E eu, amém, Senhor. Eu quero assim também, Senhor. Eu não sabia como era. Acabou a oração, Cleverson falou, agora dá dele, Deus, essa é minha. Eu fui acrescentando algumas coisas também, né? Mas o que ele... E eu meio que repetia, né? Então, tava ali eu tava aprendendo, né? E, cara, uma das coisas que ele falou assim, eu quero uma mulher que eu venha namorar, que eu venha casar. E, cara, se cumpriu isso na minha vida, na vida de Alexandre, na vida de Cleverson. As meninas de Deus, assim, de índole, temente a Deus, que amam a Deus, que buscam a Deus... Então, que realmente assim, nos auxilia, né, a cumprir o propósito do Senhor, né, nos edifica com a vida delas. E assim foi, né, a minha vida, né? Tô casado aí, vou fazer agora 20 anos de casado. Com minha primeira namorada. Contas aí, viu? Com minha primeira namorada, né? Real. Primeira agora. namorada, né? Porque eu tive um novo nascimento. Então, eu namorei, né? Eu era BV de novo, né? Boca virgem. E aí namorei com minha atual esposa e casei com ela virgem, né, cara? Porque seguimos assim, né? Eu nasci de novo, né? Eu nasci de novo, fui lavado, né? Fui justificado pelo Senhor, fui perdoado. Porque Jesus perdoa os nossos pecados. Jesus nos faz um novo homem. Me transformou, me deu um novo coração, me deu um novo entendimento, me deu novas vestes, né? Ele me deu realmente tudo novo, porque eu não tinha essa índole que eu tenho hoje, esse pensamento. Não que eu seja perfeito, né? Ainda tem muito, né? Para aprender do Senhor. Todo dia é o Senhor se revelando cada vez mais a gente, quem nós somos, né? Esquadrinhando o nosso coração e mostrando que ainda tem coisas que precisam tirar, né? Fazendo um parênteses, esses dias não, tem uns meses mais ou menos, eu abri a Bíblia e eu fui ler, e aí li um texto que o Senhor falava assim, se você não abandona pai, mãe, filhos, irmãos, por amor a mim, né? Você não é meu discípulo. Campos, não sei o quê. Cara... Eu li esses dias também. Quando eu li isso, entrei em crise. Antes de ser consagrado pastor, foi em dezembro. Eu fiquei em crise, cara, entrei em crise. E aí eu falei com o Del, eu nunca fui discípulo do Senhor. Como é que eu vou ser consagrado, pastor? Eu nunca fui nem discípulo do Senhor, nunca abandonei nada pelo Senhor, assim. Nunca tive coragem. Se o Senhor disser assim, você abandona agora sua mulher, seu filho, eu dizer, não, Senhor. Né? E tristemente eu ia falar isso para Deus. E Deus, cara, é fantástico, ele é didático, né? Sim. Ele é didático. Você vê que toda a minha vida foi algo assim, foi experimentando Deus e Deus se mostrando cada vez mais para mim. E eu lembro que na segunda-feira, que antecedia esse dia que eu li esse texto, eu estava indo com o Del para o trabalho e eu estava derramando o meu coração para Del, dizendo da minha filha, poxa, Del, eu amo tanto a Alice, eu amo tanto a Alice, eu amo tanto a Alice. Eu não sei expressar o amor que eu tenho por Alice, é maior do que tudo que eu já senti na minha vida, é um amor assim transbordante, eu não sei, tal, maior inocência. Transbordando isso aí para Del. No outro dia de tarde, Deus me dá esse texto. E eu fiz, cara, não tenho coragem de abandonar minha filha não, velho. Eu não sou discípulo do Senhor, não.
eu tô amando mais a minha filha do que a Deus. Deixei para lá e fui dormir, né? Fiquei nessa crise. De madrugada o Senhor me acorda, eu vou, desperto, vou orar ao Senhor. O Senhor me chama de novo com esse mesmo propósito para falar comigo. E aí ele traz assim, ó, quem ama mais a herança do que o pai se perde no propósito. Vai comer as alfarrobas. Igualzinho o filho pródigo. Você não pode amar mais a herança do que o pai que dá a herança. Rapaz. Doeu. Eu me converti de novo. Me converti de novo naquela madrugada, meu irmão. Entreguei tudo ao Senhor. Digo, Senhor, eu posso não sentir agora, mas eu entrego tudo. Não posso amar mais, eu não quero me perder. Porque minha filha depende que eu aponte para ela o caminho, que eu te apresente quem você é, e eu não posso... O que eu tenho melhor para oferecer minha filha não é o meu amor pela minha filha, não. É o Senhor na vida dela. E ela vai ter que ver que eu amo mais ao Senhor do que ela. Eu amo mais ao Senhor do que minha esposa. Eu amo mais ao Senhor do que minha própria vida. Então estou entregando tudo, Senhor. Se quiser tirar, tira. Mas falei de sinceridade de coração. Sim. E comecei a entregar tudo ao Senhor naquela madrugada. Entreguei tudo, Senhor. Tudo. Passou um tempo, aí nas primícias da igreja, o Senhor ainda tinha coisa para entregar. Ele fez, tem coisas que está se apegando ainda aí para tirar. E eu me lembro que eu lembrei lá da igreja, eu digo, Del, eu preciso ir em casa me desfazer de algo. Aí eu fui lá em casa, peguei, né, uma corrente de ouro, que eu tava meio com a segurança dela, né, dizer assim, pô, se eu precisar entrar em algum aperto, eu vendo, tiro um dinheiro, faço alguma coisa e tal. Então tinha uma outra, tipo assim, um negócio de seguro lá, né, tipo um porto segurozinho ali, né, porque a gente não tem mais dinheiro, né, então isso aqui tem alguma coisa aí que vai me segurar num aperto, uma coisa. E no mesmo dia de noite, o Senhor tinha me dado um sonho, cara, pra você ver como Deus é didático. Ele tinha me dado um sonho que eu tinha sido sequestrado. E nesse sequestro, eu tava num lugar com um cara. E aí, eu me lembro que eu queria esconder essa corrente. E eu não tava usando essa corrente há um tempão. E eu arrancava essa corrente, encostava, jogava ela pra cá pra segurar embaixo do braço aqui, né? Do lado do coração, aqui embaixo. Aí o cara, malandro, virou e fez assim, você tem uma corda aí, né? Você tem uma corda aí do lado do seu coração, né? Aí eu fiz, toma aí, pra não morrer, né, e tal. E assim que eu entreguei aquela corda para aquele cara, né, eu vi a Delinha correndo, chorando, vindo ao meu encontro, né, e uma multidão também vindo. Polícia e tudo mais, assim, vindo também. E aí eu não via mais o cara. E aí eu não entendi. Acordei, passou. Aí no dia das primícias na igreja, o Senhor já tinha falado, né, da questão de eu não ter apego, né, a nada, de ter entregue tudo. E tinha algo que eu não tinha entregue, né, ainda, naquele dia, naquela noite, naquela madrugada. E aí eu fui em casa, peguei essa corrente, voltei e disse, pastor, estou entregando no altar do Senhor porque o Senhor mandou. Né? Eu não posso ter outro amor, não posso ter outra dependência a não ser de Deus. E aí você sabe toda a história minha também, né, com relação à minha vida vindo, né, de aí trabalho. A gente vai ter que marcar um outro podcast para contar com esse tema aí, porque a história é longa, a gente vinha falando, mas é bem... Eu queria até salientar uma coisa, né, assim, dentro desse testemunho, né, o quão importante a gente está convidando, como você falou, né, as pessoas para ir para a igreja. Quão importante também a gente estar orando pelas pessoas que não conhecem a Deus. Agora vem o carnaval, é o momento de a gente interceder por essas pessoas. A gente ter amor por essas pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo, ele amou a todos, ele ama a todos, ele quer salvar a todos. Talvez nem todos aceitem, né, essa palavra, né, mas ele quer salvar a todos. E é nosso papel orar para essas pessoas. Então, o meu testemunho, ninguém pregou para mim e me convenceu nada assim, né? Eu não sei se alguém orou por mim também, não tenho isso. Mas sei que o Senhor me libertou primeiro, dentro de um pensamento que eu tive, de um confronto que eu tive com uma realidade diferente da que eu vivia, né? De pessoas que estão ali vivendo, né, uma busca pela santidade, de louvor a Deus, né? De uma vida dedicada ao Senhor, e uma vida que eu tinha que só era dedicada aos meus prazeres, né? Eu queria viver a vida, né, de toda forma. Para satisfazer minha alegria, meu coração, né?
E Deus me cercou. E engraçado que você falou o negócio de Paulo, e eu tinha separado aqui, eu vou te mostrar. O texto que eu estava trazendo era justamente de Paulo, porque Paulo ele foi encontrado pelo Senhor no caminho, né? Quando ele ia perseguir os cristãos. Eu creio que o Senhor teve que se apresentar porque ninguém iria orar por Paulo, ninguém iria... né? Se fosse oração, discipular, não seria boa. Ia ser preso, né, velho? Ia ser preso, ia ser condenado, porque ele estava justamente perseguindo. Ele já tinha perseguido em Jerusalém, e ele pediu, né, cartas para que ele pudesse ir a Damasco, justamente perseguir outros que estavam lá, que ele queria pegar todo mundo. Ele tinha ira, ele tinha raiva, então ele queria perseguir realmente eles. E Paulo foi nessa linha. E no caminho, Jesus se apresenta para ele, fala com ele, e ele fala: Senhor, quem tu és, Senhor, né? E ele fala: sou Jesus, a quem você persegue, né? Porque se você abençoa, se eu abençoo Bruno, eu estou abençoando Jesus, né? Nós somos representantes do Senhor, né? Se alguém pede água e a gente dá água, a gente está dando como se fosse ao Senhor, a Bíblia falando isso, né? Se dá água a quem tem sede, né? Comida para quem tem fome, né? Quando foi que alimentaram? Quando justamente, né? A gente alimentou o Senhor, quando a gente entregou a esses pequeninos, né? São esses necessitados. Essas pessoas que estão no carnaval, elas não sabem, mas elas necessitam de Jesus. Assim como eu não sabia e necessitava de Jesus. Talvez, como eu falei... E você deu exemplo do menino filho de Gandhi ali, né? Sim, que foi alcançado lá. Tinha coisas assim... E tem vários exemplos que a gente... se fosse falar aqui... Nossa, eu fiquei impactado assim, porque... Por mais, eu era novo cristão, né? Então não tinha visto aquele trabalho. Eu talvez fosse daquelas pessoas que passassem por esse ambiente, né, de evangelização. Eu ia desviar o caminho. Eu não ia ficar parando porque eu queria perder tempo, né? E quando eu fui até agora, né, recentemente, evangelizar, e como eu fui das outras vezes, era bem assim mesmo. Muita gente desvia, outras pessoas por educação, outras por educação recebem um folheto, outras pedem a oração, outras recebem a oração, mas não querem nada. Outras passam, veem você ali, não falam nada, desviam o caminho, vão. Quando voltam, já voltam querendo oração, vê que nada lá satisfez. Aí, às vezes, já vem embriagado, brigando com namorada, com marido. É a realidade que a gente vê, né, quando a gente está ali no evangelismo. E no trabalho do Impacto do Carnaval, que a gente ia pelo Pelourinho, a gente fazia uma roda lá, e aí fazia dança, apresentação, teatro, criança. Nossa, era uma multidão que ficava ao redor, e aquela palavra faz realmente, a multidão aí tá aí, cara, pra a gente tá, né, evangelizando e não tem gente para trabalhar, né? Tem poucos ceifeiros aí, velho, para colher, entendeu? Então... essa é a realidade até hoje, né, de todo o trabalho. A gente foi para aquela reunião, né, lá também, né? Ali já foi no ano seguinte. Vai ter terça-feira agora lá. Ali já foi no ano seguinte que eu tinha ido, né? Aí eu fui naquele ano seguinte que eu te encontrei lá também, do trabalho deles, né, de evangelização. Tá tentando trazer para nossa igreja e tal. E aí, como é que chama? São poucas pessoas que se comprometem. Poucas pessoas estão disponíveis a sair do seu conforto, como eu estava, né? Poucas pessoas estão dispostas a negar a si mesmo e ir. Poucas pessoas amam o próximo, amam os seus inimigos, oram, intercedem para os seus inimigos, que é coisa bíblica, a gente não pode se esquecer disso. A gente precisa orar, a gente precisa interceder por quem nos persegue, pelos nossos inimigos, aqueles que a gente acha que não valem nada, né? Que não precisa, não quero esse aí não, da minha igreja, né? Deixa esse homem lá. A gente quer que vá para o inferno, quer matar. Muitas vezes tem pessoas que têm esse pensamento. É aquela pregação que a gente assistiu, né? De Judson falando, poucos querem ir atrás das ovelhinhas perdidas. Poucos querem ir atrás das ovelhinhas perdidas, entendeu? Então, gente, é algo necessário, porque se não tiver quem pregue, como é que o evangelho vai ser anunciado? Como é que Cristo vai transformar a vida? O meu caso foi um caso pontual, mas eu fui convidado uma vez para ir para a igreja. Exato. E lá eu vi, né? E só em ver, né? O exemplo, né? Arrasta muito mais, às vezes, do que as palavras, né? Às vezes a gente não sabe como falar, como você mesmo falou, mas a gente convida, traz ele para o ambiente, né? Ali um ambiente há transformação. Jesus se faz presente. Onde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. É bíblico, né? Nós cremos nisso, então a gente precisa trazer
as pessoas para a igreja, a gente precisa convidar, a gente precisa evangelizar, a gente precisa interceder. A gente não pode chegar agora no carnaval e simplesmente, cara, um feriadão, vou para a casa de praia, vou para acampamento, né? E não pensar naqueles que estão se perdendo, naqueles que estão se perecendo, né? Tem muita gente se perdendo, muita gente que precisa ouvir do evangelho e tem poucas pessoas para poder anunciar esse evangelho, né? Esse amor. Meu coração arde muito por isso. Porque eu me vejo que dentro desse contexto, né, desse trabalho, não que eu fui alcançado lá, mas eu creio que alguém orou por mim, eu creio que naquele dia da visita alguém estava lá orando como eu costumo orar, né, pelas pessoas, Senhor, liberta, né, salva, e Deus só quer achar um espaçozinho pequeno para Ele fazer a obra, libertar a gente, né? Então não há pessoa perdida, totalmente perdida, caso perdido, né, para morte, não tem para droga, não tem para vício, tudo Deus pode libertar. Há poder no sangue de Jesus para libertar. A palavra também diz que se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Então, Jesus, ele pode te libertar de tudo que você está preso, está achando que não tem mais jeito. Jesus pode te libertar. Amém. E nele há liberdade. Amém. Amém? Amém. Bênção demais. A gente está caminhando aqui para o final, porque eu falei que vai realmente precisar de outros podcasts, porque a história parou no início, literalmente. Sim, né? sim, foi só sim. Conversão, temos uma longa caminhada aí, como eu brinquei mais cedo, ele faliu a VASP, faliu a Avianca, tudo para ter, brincadeira. Eu digo que Deus fechou a Avianca, né, por minha causa, né, para me tirar e me levar para o deserto. A gente vai marcar para contar essa outra história aqui. Queria agradecer os patrocinadores rapidinho aqui e depois a gente faz as considerações finais aí, né? Eu estava contando para Jaime aqui que quando a gente começou o projeto lá 20 programas atrás, a gente não tinha realmente dinheiro e aí também teria que ter um podcast só para contar essa história. E Guga, por exemplo, foi um desses que foi usado aí. Deus mandou, vai atrás de um local para fazer o podcast que eu tô mandando começar. Eu falei, mas Deus, eu tô sem dinheiro para combustível para ir atrás do podcast. E Deus abençoou e tal. E aí tinha falado com o Felipe, né? A gente foi ver, viu uns 3 estúdios, Deus falou, fecha esse aqui. Eu falei, mas como é que fecha sem dinheiro? Daqui a pouco o Felipe volta, rapaz, Deus nos abençoou aqui, tem um patrocinador, tem outro, a gente fechou os primeiros programas. Que bênção. Enfim, e Guga foi um desses parceiros que está com a gente aí desde o início, né? É uma forma de evangelizar, né, sem cara? Dúvida. Tá evangelizando, sem tem várias formas de você contribuir com a evangelização, né? Então, você que está precisando aí mexer no seu visual, o cara é fera. E não é só porque ele patrocinou a gente, ele é fera de verdade. Entra nas redes sociais dele aí que você vai ver. O homem faz visagismo. É mesmo? A gente brinca que é o cabeleireiro dos artistas agora aí, tá com vários artistas. Enfim, o homem é fera de verdade. Fica onde? Cara, eu acho que Felipe que vai lá, mas eu acho que fica ali em São Rafael, se eu não me engano, naquela região ali. Tá, massa, legal. Mas aí aqui embaixo na descrição do vídeo que tem o Instagram dele e tudo mais, e aí só entrar em contato. O nosso estúdio, quem quiser vir aqui, o estúdio tá, graças a Deus, tá bombando aí, estamos tendo vários programas aqui. Deu uma parada aí em janeiro, né? Todo mundo de férias, mas tá voltando com tudo. Então, você que tá querendo gravar seu curso, tem uma galera já que fechou para gravar curso também, gravar conteúdo para as redes sociais, próprio podcast, tem alguns programas já aqui fixos também, então estamos aqui à disposição, é só entrar em contato com a gente aqui e reservar seu horário. A Bessa Cine, que é de Doug, que tá aqui, toda vez eu falo Doug, um dia ele vai ter que aparecer aqui, velho. Se você precisar aí de filmagem, aniversário, casamento, transmissão de cultos, inclusive, ele faz de algumas igrejas já, tem margem aí pra fazer mais cultos, né? Eu que tô dizendo. Sempre tem, né? Então, entra em contato que o homem é fera. E a própria loja do NPA, que eu já falei lá no começo, né? Entra aí, acessa aí a loja do NPA, compre sua camisa com a gente, vai nos ajudar muito, realmente estamos precisando. E temos muito mais aqui para fazer, estamos só no começo dessa obra, desse projeto, e realmente Deus vai nos abençoar e vai reverberar isso tudo aqui que a gente está fazendo, e você pode patrocinar também a gente aí, trazendo a sua marca para cá, e com certeza Deus vai nos abençoar. Amém? Amém. Eu queria só pra gente finalizar falar uma coisa que acho que ficou muito evidente aqui. Enquanto você falava, eu lembrei de se eu não me engano, foi uma entrevista de emprego que eu fui, e em uma entrevista de emprego eu lembrei assim, eu escrevendo isso, tinham várias perguntas e estava em que você acredita, e aí eu lembro que eu coloquei assim, eu acredito na transformação de pessoas. E aí você falando,
realmente a gente vê a transformação, né? Como Deus transforma, porque não faz sentido. Como você falou, não foi ninguém que ficou te enchendo o saco ali, te evangelizando, falando, não, você tem que mudar isso, tem que parar de fazer isso. É o próprio Espírito que convence, né? Então isso ficou muito marcado, assim, porque eu tenho visto muita gente realmente transformar da água pro vinho. Um cara que não tinha 3 namoradas, não sei o que, ia viciado em carnaval, de repente tira aquilo. Deus transformou. Deus transforma vidas. Eu tava assistindo e viralizou o vídeo acho que é MC, JP, que entregou sua vida a Jesus. Aí depois eu assisti o documentário, um mini documentário que tem no canal dele. Rapaz, que coisa fantástica, velho. Eu ainda não assisti, não. Vou mandar o link pra você. Velho, Deus transforma vidas e não faz sentido o cara largar uma carreira lá, ter que estar pagando multas milionárias para a gravadora, para ter que sair, encerrar contratos, literalmente por amor a Jesus. Um cara que vivia uma vida promíscua mesmo, como você vivia antigamente, e no caso dele ainda tinha drogas, tinha muitas coisas pesadas, assim, que você fica olhando, cara, Deus simplesmente tocou no coração dele, ele foi transformado, ele foi numa célula, viu falar de Jesus, viu que aquilo era bom, aceitou Jesus e ainda ficou ali relutando a carreira. Cara, Deus transforma vidas. Deus transforma vidas. E nós podemos, como você bem falou, ser agentes de transformação. Ajudar as pessoas a aceitarem Jesus, falar do amor de Deus, orar por pessoas. A gente sempre brinca que todo grande homem tem uma mãe ali orando por ele, uma mãe, nem que seja uma mãe intercessora, né? Algum intercessor, o pessoal brinca de quando tem alguém intercedendo, é a mãe de intercessão. Então, assim, é muito importante e vamos ter fé. Não interessa a situação que essa pessoa que você está orando está passando. Você fala, não, para essa pessoa não tem jeito. Tem jeito. Teve jeito para Paulo, que era o maior perseguidor do Evangelho. Não vai ter jeito para essa pessoa que você está orando. E você se lembra que Ananias falou, né? Virou para Deus e falou assim, não, porque eu vou orar para esse homem, você não sabe qual... Eu já ouvi a respeito dele, ele é perseguidor dos cristãos. Eu tenho uma pregação que eu fiz uma vez falando com esse tema, que quando Deus manda, ele garante. E é baseado na história de Ananias. Porque eu me coloquei na situação da Ananias e eu falei, eu não vou, mas nem a pau. Deus manda eu orar, mas você fala para orar por quem? Por Paulo? Ele vai me matar na mesma hora. Você não entendeu quem que você está falando. Aí o tema da pregação é baseado na coragem que ele teve de ouvir a voz de Deus e tudo mais. Aí desenrola um pouquinho em cima disso, mas muito bom. Realmente é coragem, né, que ele teve que ter. E a gente tem que ter esse papel mesmo de evangelizar. Deus tem falado muito com a gente. O projeto NPA tem muito esse propósito de evangelizar novos convertidos e também pessoas que estão se perdendo dentro da igreja e tudo mais, e levar essas pessoas para adorar na eternidade. E eu tenho certeza, pelo testemunho que você contou aqui e pela vida que eu já conheço, que você também nasceu para adorar o Senhor e não só nessa terra, né? Nasceu para adorar eternamente. Amém. E fico muito feliz, assim, me emocionei em alguns momentos aqui, porque realmente uma das coisas que mais me emocionam é ver transformação de vidas, ver mudança, porque você vê que existe um Deus por trás disso, não tem como. Se não for Deus, não tem como. Então, realmente, nosso Deus é real, é vivo e Ele nos ama e nos escolheu, né? Para nascer, Ele transforma qualquer circunstância, né? De casamento, de trabalho, de empresa. Deus transforma tudo. Exatamente. Transforma tudo. Exatamente. Então, tudo Ele pode transformar. Não há nada a gente, com a nossa mente, que a gente limita a Deus, né? Muitas vezes, né? Mas Deus é poderoso e infinitamente poderoso, né? Para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Para Deus nada é impossível, né? Amém. Jaime, pastor Jaime, e aí já contar, depois a gente vai contar o podcast da conversão até chegar a pastor aí. Depois um outro programa para contar o que aconteceu depois. Aí também, é um prazer, mais uma vez, estar na sua companhia aqui. Foi bênção. Sempre passa rápido. Aí a gente vai falando. Eu estava aqui... Não, vou guardar algumas coisas para a gente falar depois. Passa muito rápido. Mas se passou rápido é porque foi bom, foi bem legal. Que bom. Acredito que as pessoas vão ser muito abençoadas. Amém, amém. E as portas estão abertas aí para você. Amém. A gente estava conversando com o pastor Manuel, né? E que já tem uma ideia assim. E eu acho que vai ser um dos clientes aqui, viu? Para a gente estar vindo gravar alguns podcasts. Vou dar um spoilerzinho aqui, né? Algo sobre a família, né? Tem muita coisa para falar sobre família. Sim. E a nossa igreja tem referência, né, nisso, né? A Igreja Batista da Família, a gente trata a família, né? A gente já viu muita, como a gente está falando, né? A gente já viu muitos casos de família, né, que foram transformadas, né, pelo Evangelho, né? Nós como instrumentos que colocamos aqui para atender, né, esse público, né, também. Eu vou estar com ele agora. Aí, amém. Quem está assistindo foi depois, né? Então, inclusive, já estou atrasado, para variar. Você já vá com a proposta. Já vou com a ideia de chegar lá e já fechar esse contrato. Já vá com a proposta na mão. Já vou chegar lá para só assinar aqui esse negócio aqui rapidinho. Que isso? Não, só assina, né? Jaime que pediu para você assinar aqui. É isso aí. Então, gente, Deus abençoe mais uma vez.
Manda um abraço pra Delinha. A Alice, que graças a Deus é a cara de Delinha. Agora tá minha cara, agora tá minha cara. Depois com aquela lataria que a gente viu na foto ali, ainda bem que ela puxou pra Delinha. Ainda bem que eu acho que ela só puxou a minha parte boa, né? Depois agora de convertido. É isso mesmo. Bruno, obrigado aí pela oportunidade de trazer esse testemunho, né? Eu acredito que eu só contei esse testemunho uma vez, essa é a segunda vez, né? Que eu estou contando. Inclusive o pastor Bira até me falou para eu ir lá na IBMI também, né? Para trazer esse testemunho lá. E talvez seja a próxima vez. Eu creio que é o momento, né? Que Deus está preparando para que esse testemunho seja contado, né? Já amadurecido, já vendo tudo que Deus fez, né? Assim, do espiritual, né? Que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a gente vai entendendo, né? Os propósitos, por que Deus permitiu algumas coisas ou como fez. E aí a gente pode passar com mais exatidão aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Amém. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo projeto, obrigado por você ter respondido, né, a esse clamor do Senhor para que você pudesse abrir aí, né, o Nascidos para Adorar podcast. Amém? Deus abençoe. Galera, Deus abençoe, compartilhe, você que assistiu até aqui. Com certeza tem alguém que precisa ouvir essa mensagem, ouvir esse testemunho para ser impactado também. Amém. E lembre-se, você nasceu para adorar.